Olha aí, que coisa linda. Já tivemos que colocar as nossas cadeiras reservas aqui no meio. Você pode dar um glória a Deus por isso? Hoje pela manhã estava conversando com alguns irmãos e eles estavam falando assim: pastor, e agora? A gente vai precisar de um novo auditório, vamos ampliar o auditório. Falei, vamos testar algumas opções, né? Porque realmente as pessoas têm respondido, têm chegado a essa família e isso é obra do Senhor, não é obra de ninguém, não é por causa de homem algum ou de estratégia alguma, é a pregação da palavra e como ela alcança os corações. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, e nós leremos do verso 33 até o verso 48. Então você vai abrir a sua Bíblia aí em Mateus 5, nós leremos do 33 ao 48, mas nós não leremos agora, deixa aberto aí e rapidinho nós já vamos para o texto. Como você sabe, talvez você não saiba, mas nós estamos numa série de pregações sobre o sermão mais famoso do mundo, o Sermão do Monte, aquele que Jesus, logo no início do seu ministério, prega às multidões que estavam ali ao seu redor, e ali ele estabelece os valores do reino de Deus. E ele fala para nós como é este reino que já estava presente na pessoa de Jesus, mas esse reino também que nós aguardamos que vai se manifestar um dia em nome de Jesus quando o Senhor voltar. Mas este reino que estava manifesto em Cristo, e ele também é escatológico, ele é presente porque ele está dentro de cada um de nós que recebemos a Cristo Jesus. E nós vivemos então não pelos valores do mundo, nós não vivemos atrás das coisas que as pessoas de outro reino correm atrás. Nós estamos interessados, em nome de Jesus, em manifestar os valores do reino de Deus. Você pode dizer amém? Amém. É isso que nós queremos, Senhor Jesus. Queremos ser teus discípulos, queremos ser pessoas do reino, queremos ter a ética do reino, queremos que a nossa piedade não seja apenas religião, não seja forma, não seja tradicionalismo, seja de fato, ó Pai, o teu Espírito nos tornando mais parecidos com o Senhor. Amém. Amém. Antes de começar, eu gostaria de contar uma história para vocês, que me impactou muito a primeira vez que eu ouvi. Na época eu não acompanhei esses desenvolvimentos, mas depois eu assisti um filme e vi vários documentários que contavam sobre esse acontecimento, que foi um acontecimento trágico. Aconteceu no dia 2 de outubro de 2006, lá nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, numa pequena comunidade de anabatistas. Você já viu aqueles filmes dos anabatistas, os Amish, que são cristãos, mas eles vivem de uma maneira diferente, meio isolados da sociedade, não têm afiliação política. E estes irmãos muito piedosos tinham essa comunidade lá em West Nickel Mines. E no dia 2 de outubro de 2006, um homem entrou armado naquela escola, numa escola, onde estudavam principalmente os filhos dos Amish que viviam naquela comunidade. Aquele homem entrou com um caminhão, atravessou os portões daquela escola e, armado, fez vários reféns, feriu muitas pessoas, e 5 meninas morreram no dia desse ataque. 5 meninas. Você pode imaginar a dor? Isso foi televisionado e foi uma grande crise, foi algo que trouxe muita dor a muitas pessoas. A tragédia chocou os Estados Unidos e o mundo. Mas o que chocou ainda mais foi o que aconteceu depois. Eu não sei se você conhece essa história, mas no mesmo dia em que esse atirador matou 5 pessoas e depois tirou a sua própria vida, 5 crianças, 5 meninas, e depois tirou a sua própria vida, quando os pais foram até a escola, eles chegaram ali e começaram a orar.
E sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles correram, marcharam até a casa da viúva, a esposa daquele homem que era o atirador. E eles não foram para protestar, eles não foram para exigir direitos, eles não foram para pedir investigações, ou para descarregar a sua dor, a sua vingança, não. Eles foram até aquela casa, até aquela viúva, para orar por ela e consolá-la, porque ela havia perdido o marido. Você consegue imaginar alguém sofrendo uma dor tamanha, ter uma atitude dessa? E não só isso, eles não só ficaram ali com a viúva orando e consolando ela e os seus 2 filhos, mas eles abriram um fundo para que as pessoas pudessem doar valores, para que eles pudessem continuar a viver agora sem a presença do seu pai. E estavam cuidando daquela viúva e dos seus filhos. Alguns dias depois, quando aquele homem foi velado, metade das pessoas que estavam presentes no seu enterro eram da comunidade Amish. Os pais daquelas meninas que haviam morrido e que haviam enterrado as suas filhas 2 dias atrás, estavam ali prestando solidariedade e consolo à família daquele agressor. Isso é muito chocante. Isso é o tipo de coisa que faz a gente se questionar, como isso é possível? Como isso é possível? Esse caso depois virou um filme, depois você pode procurar e assistir vários documentários, mas os Estados Unidos ficou de boca aberta, ficou impressionado demais como que aquelas pessoas que acabaram de perder os seus filhos poderiam demonstrar tanta misericórdia para a família daquele agressor. O que eles fizeram não era resultado de uma indiferença à dor, não era fraqueza, de maneira alguma. Era a expressão do perdão e do amor de Deus, que eles mesmos já haviam experimentado. Amém? Quando nós experimentamos o amor e o perdão de Deus, Ele é manifestado por aqueles que são discípulos de Jesus e cidadãos do reino. Isso nos desconcerta, porque esse amor, esse perdão para eles, não era poesia, não era romantismo, era prática, era vida. Amar quando tudo está bem é natural. Amar aqueles que nos amam é natural. Consolar pessoas que precisam do nosso consolo é natural. Agora, amar, consolar, ofertar, tirar do próprio bolso para abençoar aquele que tirou o seu bem mais precioso, isso é sobrenatural. Só pode ser sobrenatural. Amar quando o nosso coração foi rasgado. E é exatamente isso que Jesus exige de nós nesse texto que nós vamos ler, de Mateus 5:33 a 48. Preste atenção, anote isso se você puder. Jesus não está formando pessoas corretas. Jesus está formando filhos que se parecem com o Pai. Amém? Jesus não está formando pessoas corretas. Jesus está formando filhos que se pareçam com o Pai Celestial. Jesus não está perguntando, mas você está com a razão? Mas você não tem esse direito? Não. Jesus está perguntando, você é parecido comigo? Você é parecido com o seu Pai Celestial? E essa pergunta, ela nos rasga. Ela expõe o quanto nós precisamos do Espírito Santo trabalhando no nosso coração para nos fazer parecidos com Deus. Porque amar quem nos ama é natural, mas amar quem nos fere é divino. É algo divino. E é isso mesmo que Jesus exige lá no último versículo que leremos. Sejam perfeitos, como
o Pai. Ou seja, cresçam em maturidade, até que o amor de vocês se pareça com o amor de Deus. Opa! Amém. O pessoal já está chorando, já está caindo pelas, né? Aí apertaram um botão aí, fica firme. Cresçam em maturidade, até que o amor de vocês se pareça com o amor dele. Nós vamos tratar aqui de 3 perícopes, digamos assim, de 3 porções do texto. Cada uma delas daria algumas pregações. E nós vamos lê-las uma atrás da outra. Enquanto eu pensava sobre como explorar esse texto, se nós líamos uma porção e depois explicávamos, eu me lembrei que esse texto é um texto de um sermão pregado e as pessoas ouviram tudo de uma vez. Então, essa é a primeira razão pela qual nós leremos tudo de uma vez. Era assim que Jesus estava sendo ouvido pelos seus primeiros ouvintes. A segunda razão que nós leremos tudo de uma vez é porque você vai perceber que o texto começa a acumular uma tensão, e isso é proposital. Jesus começa a acumular uma tensão no coração das pessoas, porque aquilo que eles estão ouvindo é de outro mundo, aquilo que eles estão ouvindo não é natural. E isso faz parte da intenção de Jesus, de confrontar o nosso coração e de nos formar como filhos que parecem com o seu Pai Celestial. Então vamos ler Mateus 5, versículo 33 em diante. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Muita gente gostaria de ter esse poder, mas não temos. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, seja não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Vou ler este último versículo novamente. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Que versículo difícil. Nós lemos esse versículo e imediatamente dizemos: eu estou muito longe disso. Como é possível ser perfeito como o Pai? E a razão pela qual Mateus estrutura esse texto e termina dizendo:
portanto, vocês devem ser perfeitos, tem uma ligação direta com tudo que nós lemos, ou seja, quando nós formos este tipo de cidadãos do reino, de discípulos de Jesus, aí então seremos perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Quando eu estou falando de perfeição aqui, não é o que nós entendemos como perfeição, a ausência de erros, uma perfeição moral. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, não é essa perfeição que a Bíblia espera de nós. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa e, portanto, nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Vivemos com base no perdão e na misericórdia de Deus. Mas a palavra perfeição aqui aplicada a Deus e exigida de nós é a palavra teleios, que diz completamente maduro, que diz completo, que diz não sem faltas, mas completamente apropriado. Eu posso dizer, por exemplo, que essa xícara de água, ela é uma xícara perfeita. Você vai olhar e vai dizer assim, não, tá, ela é até bonitinha, tem a logo da igreja, né? Tem. Ela é bonitinha, mas tem outras xícaras que são muito mais bonitas do que essa, né? Ou canecas, não é nem xícara. E você pode falar assim, não, mas tem outras canecas melhores. Não estou dizendo que essa é a melhor de todas. Eu digo que ela é perfeita porque ela cumpre muito bem o seu propósito. Ela é um recipiente para água e a água está aqui, não está vazando. A sua alça funciona completamente. Ela é uma caneca teleios. Ela é perfeita nesse sentido. Ela faz o que ela deve fazer e cumpre o propósito que deve cumprir. É isso que Deus quer de mim e de você. Não estou falando de perfeição moral, estou falando de sermos capazes de cumprir o propósito que Deus tem para nós e fazer isso nos parecendo com o Pai, nos parecendo com Deus. E nós vamos ver essa relação em três partes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a maturidade no falar. A maturidade no falar. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é a maturidade no reagir. E em terceiro lugar, a maturidade no amar. Maturidade na palavra. Jesus começa falando sobre juramentos. E é muito interessante, se a gente não conhecer bem o contexto da época, a gente perde algumas coisas muito importantes, porque toda boa interpretação precisa de contexto. É ou não é verdade? Precisamos entender esse texto o mais próximo do que aqueles primeiros ouvintes estavam entendendo. E Jesus começa a falar sobre juramentos. Não jure falsamente. E uma coisa que é importante a gente entender é que, no contexto histórico do antigo Israel, os contratos, não havia contrato firmado em cartório, não havia contrato de compra e venda, não haviam documentos de posse. Os contratos, as decisões tomadas entre pessoas eram feitas através de juramentos. Era no fio do bigode, né, como dizia o meu pai. Era no fio do bigode, era no juramento. E aí, isso começou a se perder e começou a mudar no coração de muitas pessoas quando alguns começaram a inventar uns tipos diferentes de juramento para não terem que arcar com os seus compromissos. Um exemplo está numa coleção, uma Mishnah, que é um comentário judaico, de Ben Yosef. Ele diz que um homem, querendo comprar um campo, foi até o seu dono e falou, quero comprar esse campo, diga-me o preço. Ele deu o preço, eu posso pagar, eu só preciso levantar o dinheiro, mas eu volto aqui e você vai vender para mim. Ele falou, tudo bem, mas olha, você não pode vender para outra pessoa. Já estamos acordados aqui, ok? Você não vai vender para outra pessoa? Ele, não, eu juro pelo céu que eu não venderei para ninguém. Beleza. Depois de um tempo, aquele homem volta e encontra uma outra pessoa que havia chegado antes dele e comprado por outro preço.
Ele vai até aquele primeiro dono e fala assim: como assim? Você vendeu para outra pessoa, nós combinamos que você ia vender para mim. Você jurou. Ele disse: sim, mas eu jurei pelo céu, não jurei pelo nome de Deus. Então, já não é o juramento mais fidedigno, não é um juramento vinculante. É um juramento assim, sabe aquela falta de caráter que manipula as palavras para conseguir o que quer? É disso que Jesus está falando aqui. Haviam vários tipos de juramento e eles tinham as suas qualificações. Então, se você jurar pelo nome de Deus, isso é um juramento vinculante, você tem que cumprir. Agora, existia o juramento pelo céu, existia o juramento pela terra, existia o juramento por Jerusalém. E estes juramentos, apesar de parecerem sólidos, eles davam margem para pessoas que eram, assim, manipuladores, e assim faziam vítimas com os seus juramentos falsos, não tinham palavra, não tinham caráter, e usavam estes juramentos para aplacar essa realidade. Usavam os juramentos como um escudo de defesa para não serem apontados como pessoas desonestas. Era assim que eles juravam, por isso que Jesus fala isso. Ele fala assim: para de fazer isso. Quem vive no reino, os filhos de Deus, eles não são pessoas que querem manipular, tirar vantagem um do outro, e manipulam as palavras, e manipulam os outros, fazendo juramentos falsos. Não, eles não fazem isso. Então parem de jurar pelas coisas. Não adianta você achar que jurar pelo nome de Deus é uma coisa maior do que jurar por Jerusalém. E ele explica no texto, não é verdade? Você jura pelo nome de Deus, o nome é de Deus. Você jura pelo céu, o céu também é de Deus. Você jura pela terra, a terra é de Deus. Se você jura por Jerusalém, Jerusalém é de Deus. É tudo de Deus. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Jesus está nos chamando para uma vida coerente, para sermos discípulos de Jesus que tem palavra. Amém? Eu me lembro quando eu era criança, e logo que eu estava estudando esse texto, foi a primeira memória que eu tive. Eu tinha brigado com as minhas irmãs, e aí elas tinham alguns CDs, vocês nem lembram mais o que é CD, né? De música, e que vinha com um encarte, que a gente pegava e ficava lendo as letras, né? As minhas irmãs tinham CDs que elas gostavam muito. Eu tinha brigado com as minhas irmãs, estava com raiva, e eu peguei alguns CDs que elas gostavam, e peguei e risquei. Peguei uma chave assim, você falou, que vai até comprar outro, né? Hoje em dia isso não acontece mais, né? Eu fui lá e risquei, botei na caixinha e deixei lá. Quando elas foram ouvir o CD não tocava. E tem um problema, e elas, mas o que aconteceu? Coloca outro. Será que é problema do aparelho? Até que elas viraram e viram as marcas dos riscos, que não era marca de risco normal, que CD às vezes riscava um pouquinho, não era assim, com a chave, chegou a fazer um sulco no negócio. E aí elas foram para os meus pais e falaram assim: o Yuri riscou os nossos CDs. Falei, eu? Imagina que eu vou riscar CD, o que eu ganho com isso? A manipulação esse é o velho homem. Eu não risquei nada. Vocês deixaram aí de qualquer jeito e o CD riscou. Aí ela, mas riscaram todos? Desse jeito? Não, foi você que riscou, você pegou e riscou. Eu falei, não risquei. Não risquei, eu juro, dou minha palavra. Olha só, ainda bem que Jesus me salvou, gente. Eu dou minha palavra que eu não risquei esse negócio. Aí a minha irmã usou uma técnica, eu não sei se é da época de vocês também, se vocês passaram por isso, mas ela usou uma técnica infalível. Ela falou assim, diante de Deus, vocês conhecem, né? Diante de Deus, aí eu, agora eu não posso falar diante de Deus que eu não risquei o negócio que eu risquei. Ela, poxa vida, escalou agora. Agora me deixou sem ter para onde correr.
porque eu achava que eu podia mentir. Mas se alguém usasse a expressão, você jura diante de Deus, aí a coisa ficava séria e eu tinha que falar a verdade, porque eu não posso mentir diante de Deus. Como se as nossas outras mentiras não fossem diante de Deus. Não é verdade? Toda mentira é mentira diante de Deus. A gente pode tentar explicar, a gente pode tentar arrumar justificativa, mas discípulo de Jesus não fica se escondendo nas brechas das conversas para não cumprir a sua palavra. Discípulo de Jesus tem palavra. Discípulo de Jesus, ele diz sim e ele vai até o fim. E se ele não pode dizer sim, ele diz não e vai até o fim. Quantas vezes a gente experimenta isso? Quem é casado vai saber. Quantas vezes a gente experimenta isso dentro do nosso casamento? Quantas vezes, maridos, meus queridos irmãos, quantas vezes nós dizemos para a nossa esposa alguma coisa que elas apontam em nós, que precisa ser transformado, e você fala assim, não, eu vou mudar isso, pode deixar. Aí, esposa, vocês têm que perguntar, diante de Deus? Não precisa, porque em nome de Jesus, seu marido é um discípulo de Jesus, um cidadão do reino, e se ele falar sim, é sim. É interessante como a gente pode usar as palavras para manipular as pessoas. Me lembro, eu já compartilhei, não sei se foi com os jovens, mas quando eu era mais novo, uma amiga conversou comigo e disse assim, Yuri, tem uma coisa muito interessante sobre você. Quando você erra, e está claro que o erro foi seu, eu falo com você, olha, você não devia ter feito isso. Aí você começa a recontar a história, a explicar, a se justificar, e você faz isso de um jeito que em 5 minutos a história virou de um jeito assim que eu acho que eu que estou errada e eu que tenho que pedir perdão para você. E você faz isso com uma facilidade. E aquela fala me marcou. E eu me lembro diante de Deus, o Espírito Santo falou comigo. O nome disso é manipulação. Manipulação. A partir de hoje, se você errou, você pede perdão. Você não se justifica, você não tenta fazer um malabarismo de palavras, de respostas que podem colocar a situação a seu favor, não. Discípulo de Jesus é sim e é não. Amém? Eu me lembro de ler esse texto e aí, quando criança, a gente ficava assustado, né? Aí, a gente não tinha o costume de falar, eu juro. Aí quando a gente ouvia alguém falar assim, não, mas eu juro. Aí a gente, meu Deus, essa pessoa pecou, Jesus falou que não pode jurar. Não é isso, não é essa a preocupação de Jesus, você não poder falar a palavra eu juro. Senão se você fosse diante do tribunal e o juiz perguntasse para você, você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Aí você ia falar, não posso jurar, que a Bíblia não deixa. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, quem se parece com o Pai é íntegro. Quem se parece com o Pai não se esconde nas brechas. Quem se parece com o Pai é transparente, tem palavra, não está envolvido em manipulação, não está envolvido em mentira, não está envolvido em fofoca. Não, quem é cidadão do reino é como Deus. E Deus, quando Ele fala, acontece. A palavra de Deus não volta vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Não é assim que nós lemos na palavra? Assim deve ser a sua palavra. Uma palavra que tenha valor. E nós, discípulos de Jesus, que tenhamos caráter. A gente pode fechar isso, dizendo que o discípulo maduro não precisa ficar reforçando a sua palavra com garantias externas. Por quê? Porque a sua integridade é constante. Precisamos ser íntegros. Existem promessas que a gente faz no impulso. Existem compromissos que nós assumimos, às vezes na igreja, ou às vezes no trabalho, ou às vezes com outras pessoas, que a gente sabe que a gente não vai dar conta de cumprir. Tem vezes que a gente fala, não, irmão, pode deixar, vou orar por você. Não vai.
Meu pai falava assim, olha, eu tenho tanta coisa na cabeça que às vezes eu quero orar, quero até orar pela pessoa, mas eu esqueço. Então, quando alguém chegava para ele e falava assim, pastor, eu queria pedir oração, se estivesse orando por mim, por causa do meu trabalho, ele falou, então vamos orar agora. já vou garantir, porque eu não quero fazer uma promessa que eu não vou cumprir. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não, não. No reino de Deus, maturidade é simplicidade. E fica com essa. Quem precisa ficar jurando muito o tempo todo, já não é confiável. Você concorda comigo? Lembra daquela historinha que a gente aprendeu quando era criança, do menino que gritava lobo? O menino ficava na sua aldeia gritando, lobo, o lobo está vindo, o lobo está vindo. E as pessoas corriam para dentro das suas casas e era só brincadeira. E ele fez isso tantas vezes que as pessoas já nem davam mais atenção quando ele gritava lobo, até o dia em que ele estava no monte, na colina, e ele realmente viu um lobo. E ele começou a pedir ajuda para que as pessoas fossem até ele, e ele gritou, lobo, 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 e ninguém mais acreditava no que ele falava, e ele morreu devorado pelo lobo. Que história feliz, né? A gente ouvia isso na infância. Mas é isso. Se a sua palavra não vale, você está em dissonância com o Deus que você representa. Quantas pessoas passam por situações de mau testemunho no falar, com pessoas que se dizem cristãs, e por causa da mentira, dessa coisa dúbia, da falta de integridade de muitos que se dizem cristãos, se afastam do Evangelho e dizem assim, pô, se for para ser cristão que nem fulano lá, eu não quero não, porque eu cabra mentiroso. É ou não é verdade? Jesus está dizendo não. Nós precisamos ser maduros no falar. Maturidade no falar é integridade, honestidade, compromisso. Você não precisa ficar jurando. Você precisa dizer sim e dizer não e viver por isso. Amém? Versículo 38 ao 42, nós vamos ver sobre a maturidade nas nossas reações. Vamos ver sobre a liberdade que Jesus quer nos dar, que rompe o ciclo da retaliação. Aqui, Jesus, e eu quero chamar a sua atenção, no versículo 38, e em todas essas perícopes, nós vemos, no Sermão do Monte quase todo, nós vemos Jesus usando uma fórmula introdutória dos seus ensinos, que é muito curiosa. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Jesus conta algumas historinhas aqui, mas ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus está fazendo uma referência à lei, que dizia exatamente isso. Na verdade, isso é um código de justiça muito antigo, bem estruturado, está lá no Código de Hammurabi, era chamado de a lei do talião, né, o lex talionis. E essa lei do olho por olho servia para quê? Para aplacar o desejo de vingança. Para que você, ao tentar retribuir um mal que foi feito a você, não passe do ponto. Então, se um olho foi ferido, aqui um olho vai ser ferido lá. E pronto, acabou. É justiça retributiva dentro dos seus limites. Era para pôr um fim ao desejo de vingança. E essa citação que Jesus usa, ela é extraída diretamente do Antigo Testamento. Quando um caso era decidido, os juízes de Israel deviam seguir o princípio da retribuição. Mas ela tinha que ser exata. A punição devia ser adequada ao delito. A compensação extraída do agressor deveria ser exatamente igual e nada mais. A lei, então, tinha esse efeito de determinar a justiça e restringir a vingança. Só que os fariseus e os mestres religiosos, com o passar do tempo,
tiraram esse princípio, extraíram esse princípio dos tribunais e começaram a aplicar ao relacionamento das pessoas. E eles tentavam usar este princípio bíblico para justificar a ação que não era bíblica. Vingança pessoal. Ou seja, a lei que foi dada para evitar a vingança agora estava sendo usada para que as pessoas pudessem se vingar. E dizer, eu tenho direito, ele me lesou, então agora eu vou lesá-lo também. Eu tenho direito, a pessoa falou mal de mim, eu vou falar dela também. E aí começou a coisa a virar de ponta cabeça. Alguns cristãos não gostam dessa parte do sermão de Jesus, principalmente essa perícope que a gente leu, porque esse texto faz parecer que o crente tem que ser meio capacho, tem que ser passivo, uma pessoa fraca. Mas Jesus aqui, ele não está defendendo a fraqueza, ele está defendendo a força. É preciso uma força incrível para agir com amor, ou reagir com amor àqueles que nos feriram. Todos nós já fomos feridos por alguém. E todos nós já ferimos alguém. O dia que isso acabar vai ser o dia que o Senhor te levar para a glória. Isso é realidade humana. Isso acontece o tempo todo. É necessário o amor abnegado de uma pessoa, para que quando ela for ferida, ela se negue a recorrer à vingança pessoal. E é isso que o texto está tratando aqui. Cristão ferido nunca vai devolver golpe. Cristão ferido não paga mal com mal. Em vez disso, a gente paga o mal com o bem. E a gente se dispõe a dar a quem está do outro lado. Oferecer a quem está do outro lado. O nosso corpo, aquilo que a gente tem, o nosso serviço, o nosso dinheiro. E a gente faz isso por amor. Eu quero trazer uma coisa importante. Porque o texto diz, se alguém lhe ferir na face direita, ofereça também a outra. Eu acho que esse versículo ele é muito importante para que a gente faça algumas aplicações. Em primeiro lugar, eu conheci um amigo que ele era meio briguento. E ele até parou de jogar futebol, jogava com os amigos, mas ele era sempre o cara que azedava o caldo, né? E queria sair no braço com os caras e tal, até um momento que alguém chegou e falou para ele, meu irmão, você não pode mais, cara. Não, mas ele me deu uma entrada aqui, eu vou dar, você vai ver na próxima, vai ter volta. Já, os homens que jogam futebol já ouviram essa expressão, tem volta. Ah, pode isso? Então beleza, não, fica de boa, daqui a pouco você recebe a sua. Ele era esse cara. Aí uma vez a gente conversando sobre essa ética do reino, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Ele falou, não, pastor, eu acredito muito nisso. Se alguém me der na face direita, eu vou dar na esquerda também. Mas se eu perceber que ele está vindo para a direita, eu acerto ele antes, porque daí se ele não me acertar, eu não preciso dar o outro lado. Meu Deus do céu, está perdido. O tapa dado na face direita era uma agressão física, claro, mas não se tratava puramente de uma agressão física. Isso é uma coisa bastante interessante. A maioria das pessoas é destra, não é verdade? Se for dar um tapa, vai dar com a mão direita. Como é que você dá um tapa com a mão direita na face direita da outra pessoa? Não dá. Jesus não está falando de briga. Jesus não está falando de gente que está saindo no braço. Este tapa, dado na face direita, era dado com o dorso da mão. E esse era um tapa de desprezo, de humilhação pública. Entende? Jesus, isso é uma violência também. Mas Jesus está falando como que nós respondemos quando nós somos publicamente humilhados. Quando esse tapa do desprezo chega até nós. Como é que você reage quando você é envergonhado publicamente? Quando alguém faz alguma coisa para denegrir sua imagem,
para, de alguma forma, acabar com a sua reputação. E Jesus está dizendo, não faça nada. Ofereça o outro lado. Se quiser fazer de novo, faça. Eu estou dizendo que isso aqui é importante porque eu já vi gente aconselhar mulheres que sofriam violência física dentro de casa, a dizer, e essas pessoas aconselhando diziam assim, não, mas o Senhor disse para você não devolver o mal com o mal, então se acontecer assim, não reclama, não precisa sair de casa por conta disso, oferece a outra face. Você já imaginou? Que tipo de conselho do inferno que fez com que mulheres que eram agredidas e temiam por suas vidas, agora tinham que ficar caladas por causa de um texto mal interpretado? Eu trouxe um comentário do Craig Keener, que é um teólogo americano, e ele explica que o texto não trata de agressão letal, mas de humilhação pública. Jesus não está ensinando submissão a abuso físico contínuo, mas o rompimento da lógica da honra e da vergonha. Hoje, o tapa com o dorso da mão pode não ser mais físico, mas ele pode ser digital. Pode ser um comentário sarcástico, pode ser um post maldoso, pode ser uma crítica indireta, pública, uma crítica injusta, pode ser uma mentira dita a seu respeito. E a nossa reação natural é o quê? Vou responder, vou expor, vou devolver. Mas Jesus diz, oferece outra face, não entra nessa. Tem um cara que eu gosto muito de ouvir na internet, ele fala sobre educação financeira e sobre outros assuntos. E ele tem uma expressão interessante que é a do comigo não. Comigo não. Conhece o cara que é o comigo não? O comigo não já acabou em muito acidente de trânsito. O comigo não já morreu em muita briga de bar. O comigo não já terminou em muito divórcio. Por quê? Porque a pessoa, ela é humilhada, mas fala assim, comigo não. Comigo não. Jesus está falando assim, esquece o comigo não. Vai para casa, não se vingue, não responda, não desça a esse nível. Não fale do jeito que foi falado de você. Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Essa é a sua ética, a ética do cidadão do reino, do discípulo de Jesus. Mais uma vez, a gente não está falando aqui apenas de uma agressão física. E aí eu também tinha um outro amigo, que percebia rapidamente quando num jogo de futebol, ele começava a ficar esquentado demais, ele falava, eu preciso sentar, porque senão eu vou começar a falar comigo não. Eu preciso sentar antes que o meu pecado venha à tona. Que o meu velho homem está aqui gritando dentro de mim para eu dar uma entrada nesse sujeito que me deu uma caneta. Mas é muito importante a gente entender que quando Jesus diz ofereça outra face, esse texto não está obrigando uma pessoa a permanecer numa situação de violência doméstica. Não está. Esse texto não proíbe denúncia de agressão. Irmãos, eu sofri uma época na internet, quando eu era mais ativo na internet, porque veio um caso, as pessoas estavam discutindo sobre violência doméstica e era uma comunidade cristã e foi descoberto que muitos pastores já haviam falado com aquela mulher para não denunciar, para não arrumar encrenca, porque às vezes assim, o marido fica meio estourado e está lá a mulher vivendo com o olho roxo para cima e para baixo e cada vez as agressões piorando. E quando alguém me perguntou na internet, eu falei assim, meu irmão, agressão física, violência doméstica é crime. E crime não é caso de igreja, crime é caso de polícia. Então, a gente vai atender esse casal? Vamos atender essa mulher? Vamos. Mas antes do gabinete, a gente vai na delegacia. Aí, delegacia, depois gabinete. Isso não quer dizer que não haja restauração, que não haja perdão.
mas que as coisas não podem ser validadas por uma interpretação errada das Escrituras. Esse texto não impede a separação por proteção à vida, como nós ouvimos hoje de manhã o pastor Paulinho falar. Esse texto não está exigindo tolerância a um abuso contínuo. Jesus está tratando de insulto, de um conflito interpessoal, de uma resposta à desonra. Ele não está falando de espancamento sistemático, não está falando de ameaça à vida, não está falando de violência doméstica, não está falando de feminicídio. Confundir essas categorias é irresponsável. Esse tapa, dado com o dorso da mão, é um gesto que indicava desprezo social. E Jesus está tentando nos ensinar, através disso, a como nós respondemos quando nos sentimos humilhados. É tão fácil, quando a gente se sente humilhado, querer humilhar, querer devolver na mesma moeda. E quando alguém fala grosso ou levanta a voz para nós, a gente levanta a voz também. E alguns têm esse problema no trânsito, né? O cara chega e fecha, e aí, meu irmão, a raiva sobe, alguns aceleram para ir lá tirar satisfação, e aí muita vida acaba no comigo não. Como é que nós respondemos a esse tipo de coisa? Desacelera, não responde do mesmo jeito. Seja simples, seja manso. O ensino é sobre romper o ciclo de honra e vergonha. Não, preciso manter a minha honra, não posso ficar envergonhado. John Stott afirma, Jesus não está proibindo o recurso à justiça. Não, ele está proibindo o espírito de revanche. Se você é uma pessoa que vive com o espírito de revanche, esse texto é para você. E ele diz, a não retaliação não é fraqueza, mas poder sob controle. Depois ele fala sobre caminhar 2 milhas. E aqui eu digo para vocês como é delicioso estudar a Bíblia e o seu contexto para que a gente entenda melhor o que a palavra de Deus está nos dizendo. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Do que Jesus estava falando aqui? Havia no Império Romano um sistema, uma lei chamada angareia. Isso tem origem persa. O que angareia significava? Que qualquer soldado romano que estivesse andando por todas as ruas do Império, e todas as estradas do Império, ele tinha o direito de pegar um cidadão, um civil, e fazer ele carregar uma carga muito pesada, para que o soldado não precisasse carregar. Então ele podia pegar a pessoa, não, vem cá, você vai carregar, e por uma distância de até 1,5 km, ele podia fazer isso. Lembram que quando Jesus estava carregando a sua cruz, isso foi usado? Chamaram um homem, Simão, que carregou a cruz de Jesus, era isso. Só que quem fazia isso eram os romanos, eram os inimigos do povo de Israel, eram os opressores. Então Jesus, olha o tamanho dessa alegação, desse ensino. Jesus está dizendo, mesmo se o seu inimigo, o seu opressor, achar que ele tem o direito e o poder de te humilhar, de usar você para caminhar 1 milha, você vai mostrar para ele que você não caminha só 1, você caminha 2, e não é porque ele pediu, é porque você é cidadão do reino. E você faz isso por amor, você faz isso para manifestar a sua semelhança com Deus. A sua semelhança com Deus. Até aqui a gente está falando de relações interpessoais, mas meus irmãos, como é a nossa relação com Deus? Você fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, os mesmos que eu vou cometer amanhã, se eu não receber poder do Teu Espírito. E quantas vezes Deus não anda com a gente 1 milha, Deus anda 2, 3, 4, não é porque Ele é obrigado, é por amor. Entende? Que quando mesmo você está debaixo do teu opressor,
e você age com amor, você está revelando algo sobre Deus, não só sobre você. Você está agindo como Deus age. O cidadão do reino revela este parentesco, ele é filho de um pai que anda 2, 3, 4, 5 milhas por amor. Ele é livre para amar. E ainda que ele possa ser preso com algemas, a sua liberdade é infinita. A sua liberdade de amar é infinita. Amém? Isso é revolucionário. Depois o texto diz: dê a quem lhe pede, e não volte as costas para aquele que deseja pedir algo emprestado. Aqui nós precisamos de maturidade e responsabilidade. Jesus está confrontando a dureza de coração, não promovendo ingenuidade. Está combatendo a dureza do coração e não protegendo ingenuidade. Você pode ser uma pessoa generosa e você pode ser uma pessoa sábia. A generosidade cristã, ela é governada pelo amor. E o amor nunca coopera com a mentira. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus nos dá, na verdade, coloca debaixo da nossa administração, pertence a Ele que é Rei dos Reis. Recurso do reino é recurso do Rei. Então, pode ter algo que eu estou precisando, ou algo que meu irmão está precisando, que está na minha conta. Eu me lembro de uma fala do meu pai sobre uma aula do Dr. Shed, já faleceu há algum tempo. E ele disse que o Shed chegou na sala de aula, lá na Teológica Batista de São Paulo, e falou assim: irmãos, antes de começar a aula, eu gostaria de pedir oração. Aconteceu uma coisa que me deixou um pouco confuso. Eu recebi uma ligação do gerente do meu banco, e apareceu um depósito. E eu não me lembro o valor do depósito, mas ele era considerável. Vamos colocar aí para ilustração, R$8.000. Cerca de R$8.000 apareceram na minha conta. E eu agradeci a Deus, mas eu pensei, eu não tenho pedido por isso. Eu não estou com nenhuma necessidade imediata que justifique esse recurso chegar na minha conta. Isso me leva à conclusão de que provavelmente tem alguém perto de mim que precisa desse recurso. No momento que ele falou isso, um dos alunos começou a chorar. E a sala então voltou-se para aquele aluno e falou: irmãos, eu não compartilhei com os irmãos, mas a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama. Nós não temos plano de saúde, nós não temos, já está bem avançado, nós precisamos de intervenção médica rápida, nós não temos como fazer isso. E o que nos custaria é exatamente esse valor. Eu estou muito envergonhado de dizer isso para os irmãos, mas quando o professor falou, o Espírito Santo falou para eu contar essa história. E era verdade. E o Shed disse então simplesmente: ok, meu irmão, então ao final da aula o irmão fica aqui comigo e nós vamos fazer transferência. Beleza, vamos começar a aula. E deu a aula como se nada tivesse acontecido. Isso fala de generosidade. Isso fala de um coração aberto, sensível à necessidade das outras pessoas. É claro que, como eu falei, a generosidade ela é regulada pelo amor. E o amor, ele não favorece, ele não encobre pecados. Existem pessoas que buscam se aproveitar da generosidade de outras pessoas. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de sermos generosos. Cidadão do reino é generoso. Amém? Cidadão do reino entende que aquilo que o Senhor tem me dado não é só para mim, que aquilo que o Senhor tem me dado deve abençoar outras pessoas. Eu já falei isso com o nosso corpo diaconal, com o conselho, que eu tenho um sonho assim, que a gente possa aplicar aqui na igreja, e eu vou até consultar os irmãos. Se os irmãos derem um amém bem forte, é porque é de Deus. A manipulação. Não, estou brincando. É de Deus, gente. É de Deus. Nós temos um ministério de ação social aqui na igreja. E nós muitas vezes cooperamos com irmãos que estão passando por dificuldades, com pessoas da nossa cidade, conhecidos, que estão passando por dificuldades. É nosso dever.
E eu falei com o conselho, com os diáconos, falei assim, olha, eu queria que a nossa igreja tivesse uma cultura, que a gente começasse isso e nunca parasse. Todo segundo domingo do mês, aqui na nossa igreja, nós celebramos a ceia do Senhor, é ou não é verdade? A ceia do Senhor é sobre repartir o pão repartido. Falei, e se nós tivéssemos uma cultura aqui na PIB de Maringá, que todo culto de ceia, as pessoas trouxessem 1 quilo de alimento não perecível, uma muda de roupa, alguma coisa para doar para alguém, e aqui, na frente da mesa, no momento do ofertório, as pessoas não fariam só as suas ofertas financeiras, mas a gente teria aqui um monte de doações para que a gente pudesse abençoar as pessoas. Não seria maravilhoso? Você diz amém para isso? Amém. Eu quero muito começar com isso. Já imaginou o impacto de alguém que não conhece Jesus, entrar aqui na igreja num culto de ceia e ver as pessoas levando coisas para serem consagradas e ali na frente depositadas para que a gente possa cuidar de quem precisa de cuidado, para que a gente possa estender a mão. Isso é maravilhoso. Cidadãos do reino pensam assim. Cidadãos do reino pensam assim. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Em último lugar, maturidade no amor. Um amor que revela filiação. Aqui, o Senhor Jesus confronta o amor seletivo. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aqui eu quero fazer um adendo bem rápido. Todas as vezes que Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, algumas vezes Jesus faz referência a algo que estava na lei, como o olho por olho. Estava na lei. E as pessoas mudaram a aplicação. Agora Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Sabe onde que isso está na Bíblia? Em lugar nenhum. Em Levítico, nós temos a ordem, ame o seu próximo, mas não está no texto, odeie o seu inimigo. Só que as pessoas, os intérpretes, começaram a falar assim, mas só lógico, né? Se eu amo o meu próximo, eu odeio meu inimigo, é assim que o coração funciona. E isso foi sendo passado de geração em geração e foi sendo ensinado como se fosse parte da lei. E Deus nunca mandou ninguém odiar inimigo. Olha como que a própria palavra havia sido torcida, e Jesus fala, vocês ouviram isso, mas isso não foi dito da parte de Deus. Essa tradição que vocês mantêm, a tradição de vocês, nunca teve nada a ver com o Senhor. Jesus nunca mandou odiar ninguém, nem o Pai, nem o Antigo Testamento. Mas eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Por quê? Ele explica. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Nós já estamos caminhando para o final, mas preste atenção. Tem alguém que você não gosta, mas que você não gosta assim, de com força? De com força é coisa de Minas, né? De com força. Tem alguém que você gostaria que não existisse? Que se dependesse do seu veredito, essa pessoa passaria desta para uma pior? A gente tem, às vezes, né? Às vezes é um político. 2026, meu Jesus, ainda bem que a gente está começando no Sermão do Monte. Já estamos deixando tudo explícito aqui. Engraçado que essa pessoa, que eu gostaria que não existisse, o mesmo Deus que coloca ar nos meus pulmões, nesse exato momento, está fazendo o mesmo com ela. E ela só acordou essa manhã porque Deus derramou misericórdias, renovou misericórdia sobre a vida dela. Aí você fala, não, Deus, não faça isso. Mas quando nós olhamos para a realidade, essa é a natureza do Pai Celestial. Ele não faz distinção entre as pessoas. Ele ama e abençoa, bons e maus. Quando chove, chove para aquele que
é crente que ama Jesus e chove para aquele que toma o nome de Deus em vão e que não quer saber de Deus e que não quer saber de igreja, que é contra o cristianismo, mas Deus dá chuva para ele também. Deus dá sol para ele também, Deus dá vida para ele também. Você quer se parecer com Deus? Entenda que Deus não faz esse juízo entre quem merece viver e quem não merece. Quem merece o meu amor, quem não merece. Quem merece a minha bênção, quem não merece. Se você quer ser como seu Pai Celestial, lembre-se do que Ele faz. Com o sol, com a chuva. Ele abençoa bons e maus, justos e injustos. E é por isso que vocês devem orar por aqueles que perseguem vocês. E amar aqueles que te odeiam. Amar os inimigos. Porque é assim que Deus é. É assim que Deus faz. E esse é o escândalo do reino. Aqui nós encerramos o texto. Eu quero trazer mais um comentário do John Stott. Ele diz: o mesmo espírito ainda se faz presente hoje. Espírito de vingança, de racismo. O primeiro diz: eu vou amar os bonzinhos e inofensivos, mas vou me vingar dos que me fizeram mal. O segundo diz: eu vou amar os que são parecidos comigo, mas não espere que eu ame os que são diferentes de mim. Na verdade, Jesus espera dos seus seguidores as mesmas coisas que outras pessoas acreditam não poderem esperar de ninguém. Em todas as 6 ilustrações que Jesus usa, torna-se claro que os cristãos são chamados a uma justiça maior, uma justiça mais profunda e mais ampla, uma justiça do coração, na qual o Espírito Santo escreveu a lei de Deus. Este amor, esse tipo de atitude, é a manifestação da nova vida, brotando da nova natureza. Amém? Irmãos, eu queria já chamar o pessoal da banda. Mas eu sempre digo que um sermão ele pode ser um bom estudo bíblico, se ele não traçar uma linha direta até Jesus. Enquanto a gente não traça essa linha direta até Jesus, é só um bom estudo, mas não é um sermão. Tudo isso que Jesus disse no Sermão do Monte, Ele mesmo exemplificou na sua própria vida. Ele foi insultado e não retaliou. Ele foi forçado e não amaldiçoou. Ele foi traído, mas amou até o fim. Ele andou muitas milhas até nos encontrar, nós que éramos seus inimigos. Esse texto que nós lemos, se a gente se esquecer da cruz, ele vira um peso. E você diz: eu não consigo. Mas quando nós nos lembramos que Jesus abriu o caminho para que nós nos tornássemos como Ele, esse texto vira caminho de redenção. Porque só quem foi amado como inimigo consegue amar os inimigos. A maturidade do discípulo não aparece quando tudo está bem. Ela aparece quando o amor é a única resposta possível. Irmãos, esse texto mexeu muito comigo, porque eu sou o primeiro a dizer: Pai, eu quero me parecer mais contigo, mas o meu coração às vezes faz diferença entre pessoas. Às vezes eu sinto que eu tenho que dar uma resposta à altura, que eu tenho que responder a críticas, que eu tenho que me tornar uma pessoa diferente do que a tua palavra me ensina a ser. Mas esse texto, ele vira caminho para mim hoje. Eu quero me parecer com meu pai. É assim que meu pai age. Meu pai, ele não leva desaforo para casa. Meu Cristo não leva desaforo para casa. Ele leva desaforo para a eternidade. Ele leva as marcas da cruz para a eternidade.
E mesmo no momento de maior dor, de maior entrega, de maior humilhação, sendo ridicularizado, seminu, sendo cuspido no rosto, ele podia dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é um cidadão do reino. Isso é Mateus capítulo 5 na cruz. E se você deseja ser um discípulo de Jesus, um cidadão do reino, uma cidadã do reino, alguém que se parece com o Pai, então você precisa crescer nessa maturidade. A maturidade no falar, a maturidade no reagir, a maturidade em amar. E assim, você será perfeito, perfeita, como o Pai de vocês que está nos céus. Isso não quer dizer que você vai zerar suas falhas. Não, nós sempre teremos pecados. Mas nós, enfim, sendo parecidos com Deus, poderemos cumprir o nosso propósito. Poderemos ser teleios, apropriados, prontos para servir a causa do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos abençoou de tal forma que as bases do nosso ser foram abaladas. O Senhor nos abençoou de tal forma que alguns conceitos, algumas coisas mais profundas do nosso coração sentiram abalo. Mas diante da tua palavra, a única coisa que nós podemos fazer é: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos ser parecidos contigo. Eu quero ser parecido com meu Pai. Eu quero ser parecido com meu Pai na minha credibilidade, no meu falar, que a minha integridade seja vista e percebida pelas pessoas, pelo meu sim e pelo meu não. Eu não quero ser um manipulador, eu não quero ser mentiroso, eu não quero ser a pessoa que fica buscando brechas para se justificar dos seus erros, não. Eu quero ser maduro no falar, eu quero ser maduro nas minhas reações, Senhor. E o dia que o dorso da mão de alguém bater no meu rosto e que eu senti o desgosto da humilhação, que eu não busque humilhar de volta, que eu não busque humilhar de volta, porque o meu Pai não humilha de volta, o meu Pai não humilha ninguém. A questão não é se eu estou certo ou se o outro está certo, a questão é com quem eu quero me parecer. Eu quero me parecer com quem dá tapa, ou eu quero me parecer com meu Pai, com Jesus. Senhor, eu quero amar as pessoas a ponto de não fazer distinção, assim como o Senhor não faz distinção. O Senhor dá vida para pessoas que eu desejaria a morte, e o Senhor derrama misericórdia sobre elas, e eu não faria isso. Isso só mostra a distância que eu estou do Senhor, e como eu preciso ser aperfeiçoado, crescer em maturidade no amar, para então me parecer com um Deus que derrama chuva sobre bons e maus, que faz o sol aquecer justos e injustos. Senhor, todos nós estamos com o coração quebrantado nessa noite, e te pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, em nome de Jesus, amém. Queridos, uma última coisa. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Paulinho pregar, e ele pregou no texto imediatamente anterior, quando o Senhor Jesus disse: olha, se o seu olho te faz pecar, você arranca e joga fora. Se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já cometeu adultério. Então arranca os seus olhos e joga fora. E se sua mão te faz pecar, você arranca sua mão e joga fora. E se sua língua te faz pecar, você arranca tua língua e joga fora. Já imaginou se a gente levasse isso na literalidade? Agora preste atenção. Jesus condena o olhar com a intenção impura. Intenção impura. Preste bastante atenção nisso. Porque a intenção está no coração.
A origem do pecado está no coração, não está nas atitudes. Então eu posso arrancar os meus olhos e continuar no meu coração acolhendo impureza, desejos impuros. Isso é verdade. Eu posso arrancar as minhas mãos e ainda assim continuar com desejos impuros, pecaminosos. Eu posso arrancar minha língua, se eu falo mal das pessoas, se eu sou fofoqueiro, se eu conto mentiras, então minha língua está me levando a pecar, eu corto a minha língua, mas a minha mente continua trabalhando no pecado, eu continuo sendo crítico, eu continuo sendo vingativo, porque a origem do pecado não está na língua, nem nos olhos, nem nas mãos, está no coração. Você pode arrancar os olhos, você pode arrancar as mãos, você pode cortar a língua, mas quem vai cortar o coração e jogá-lo fora? Porque é aqui que mora o pecado. Isso nós não podemos fazer. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode operar um novo nascimento lá onde o pecado se origina. Só Ele pode ir no centro da dor. E eu não sei se nessa noite você entrou aqui, você já ouviu falar de Jesus, já frequenta a igreja ou foi convidado por alguém, mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de fazer para você um convite. Esse caminho, tudo que você ouviu aqui parece loucura, não é? Mas esse é o caminho de Jesus, e só pode viver assim quem entregou a sua vida a Jesus, quem recebeu essa cirurgia do coração, que vai além dos membros. Já aconteceu comigo, graças a Deus. Já aconteceu com muitas pessoas aqui, mas talvez precise acontecer no seu coração. Você precisa se entregar a Jesus. Eu quero que todos fechem os olhos nesse momento, todos de olhos fechados. Se você entrou aqui, de alguma forma essa palavra fez algo vibrar dentro de você, e você sentiu essa necessidade, eu preciso me entregar a Jesus, eu quero me parecer com Deus, mas é impossível para mim. Você está certo, é impossível para você, mas é possível para Deus. E quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu um caminho para transformar o seu coração. Se você quer ter o seu coração transformado e o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, se você jamais fez isso, você tem a oportunidade de fazê-lo nessa noite. Todos estão de olhos fechados. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, confessar o seu pecado, dizer: eu sou pecador, eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso de salvação, essa noite é para você. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se você puder, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, diga sim para Jesus, diga sim para um novo nascimento. Amém, glória a Deus, querida. Já vi a sua mão, pode abaixar. Mais alguém? Essa é hora de salvação, é hora de mudança de vida, é hora de nascer de novo. Não deixe passar essa oportunidade. Você não sabe se você terá outra. Eu quero perguntar mais uma vez: há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Levante sua mão. Quero orar com você. Quero poder acompanhar você. Temos aí alguém aí no fundo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E essas pessoas que levantaram as suas mãos, se você me der liberdade, os nossos irmãos da integração vão nos ajudar, mas se você me der liberdade, eu quero orar com você aqui junto comigo. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, em nome de Jesus, dê um passo, coloque concretude na sua entrega. Glória a Deus. Pode chegar, quem recebeu a Cristo, glória a Deus, pode chegar aqui. Amém. Amém. Mas alguém
que levantou a mão, teve mais pessoas. Você pode vir, não há constrangimento. Glória a Deus, querida. Não há constrangimento. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus por essas vidas. Amém. Amém. Nós não queremos constranger ninguém, nós queremos celebrar que hoje a palavra foi pregada e vocês estão nascendo de novo. Tudo que era velho fica para trás e agora vocês começam uma nova vida. Todos os pecados de vocês foram perdoados por Jesus e hoje vocês começam uma nova caminhada. Amém? Eu quero fazer uma oração bem simples. Eu quero que vocês repitam essa oração que eu fizer, tá bom? Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu não posso me aproximar de Ti. Mas eu ouvi o Evangelho de que Jesus me amou, se entregou por mim para me perdoar os pecados e me tornar seu filho. Obrigado, Senhor. Eu quero declarar que a partir de hoje eu desejo viver para o Senhor. Eu quero receber o dom do Espírito Santo e caminhar a partir de hoje numa nova vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se talvez você não tenha levantado a mão porque sentiu vergonha, ou não tenha vindo à frente porque não queria se expor, mas aí no seu lugar você fez essa oração, quero te convidar a nos procurar ao final do culto. A gente quer ajudar você nessa nova caminhada e abençoar a sua vida. Amém?